Olá, povo de Deus, muito boa noite. Eu sou Cleiton Silva e está começando mais uma edição desse projeto que se chama Live Falando de Tudo. Hoje, na noite dessa terça-feira, o assunto não é nada bom. Pelas expressões em nossos rostos, você pode perceber que estamos tristes, chateados, e eu falo por mim, não pelo Diácono Amon. Eu estou bastante enraivecido, digamos assim, com a notícia que nós tivemos hoje sobre a legalização de aborto, ou como eu gosto de falar, a legalização de assassinato de crianças indefesas até o 6º mês de geração na barriga de suas mães. Isso realmente me deixou bastante consternado, isso me deixou bastante impactado de forma negativa, e esse será o tema da nossa live de hoje. Para vocês terem uma ideia, o tema inicial da live hoje seria o novo milênio, né, o reino milenar. E depois que aconteceu, depois que veio à tona essa notícia infame, eu me vi na necessidade de mudar o tema da live desta noite. Bom, fazer as apresentações. Hoje o pastor Silvio Clay vai entrar um pouquinho depois, se ele conseguir, está resolvendo um probleminha lá. Pastor Enos está viajando. Eu fiz alguns convites também, estou esperando alguma confirmação. O pastor Gil também está com a possibilidade de entrar aí a qualquer momento. Mas hoje estou aqui, frente a frente, com meu querido amigo Amon Santos. Oi, Amon, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Boa noite, irmão Cleiton, a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui contribuindo com os irmãos nessa live aqui, abrindo a mente de muitas pessoas, aprendendo e somando para que nós possamos ter um conceito, no caso de hoje, um conceito bíblico em relação à política, né? A gente vai falar muito disso hoje e, sinceramente, eu espero muito em Deus que essa live, se você assistir 5 minutos dessa live, que ela sirva para que você abra seu entendimento e que você crie a consciência de que você é crente, você tem um lugar no céu, Jesus te salvou para ir morar com Ele lá no céu sublime, na cidade maravilhosa, na cidade de Deus, mas enquanto você estiver aqui, você tem por obrigação defender a sua fé, defender as suas convicções e defender a vida. A vida, ela necessita de defesa, sim. É impossível, amor, e já aqui entrando na live, é impossível, amor, aceitar de bom grado que cristãos, crentes de igrejas protestantes achem bonito o que está acontecendo ao redor do mundo e hoje, mais especificamente na Colômbia, de legalizar a morte de seres que não pediram para ser gerados, de matar uma criança com 6 meses já de gestação, já às vias de nascer. Muitas crianças nasceram já com 6 meses, a gente sabe, com a tecnologia de hoje, as crianças são colocadas em incubadoras, elas conseguem, digamos assim, esse período que dá falta esse período gestacional que foi abreviado, elas compensam lá dentro de uma incubadora e acabam nascendo e tendo uma vida normalíssima, uma vida totalmente normal. E eu te confesso, amor, saber que um país legalizou o assassinato de uma criança já às vias de nascer, mexeu muito com o meu emocional. É verdade, irmão Cleiton, isso daí é um assassinato, não há uma diferença. Sim. De uma pessoa já adulta que mata outra para alguém que aborta, né? Tira o seu próprio filho, está cometendo um assassinato. Se a pessoa não quer ter o filho, porque pelo menos não espera crescer, aí depois nós damos uma ferramenta, um cacetete, para ver se ela vai ter coragem de tirar já depois que ela tiver com 5 anos, 7 anos. Porque é a mesma coisa do que você tirar quando está na barriga. Não deixa de ser um assassinato. Quando a gente vê pela Bíblia, a gente vai ver
que isso é repudiado por Deus. Deus, ele não se agrada. E quando uma nação, no sentido já coletivo, legaliza isso, você vai ver que vai vir uma grande punição da parte de Deus para aquela nação. Quando a nação ela não legaliza, ela não autoriza esse tipo de assassinato, esse tipo de, na luz da Bíblia Sagrada, de pecado, cada ser individual, exatamente, cada ser individual que sofre as consequências, mas quando uma nação como um todo, líderes políticos resolvem tomar uma decisão, muitas das vezes não é nem o que a maioria quer, mas indevidamente políticos, líderes que foram colocados lá, que não têm um respaldo bíblico, conhecimento da verdade de Deus, eles acabam legalizando isso por uma minoria. E ali toda uma nação vai sofrer. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 29, verso número 2, que quando o justo floresce, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Vai sofrer não só aqui, mas assim também pelo um castigo que sempre vem da parte de Deus, porque Deus ele já deixou escrito em sua palavra, o que nós vamos semear é o que nós vamos colher. Se tu semear coisas boas, vai colher coisas boas. Se for semeado coisas ruins, vai colher coisas ruins. Isso se abrange também para isso, para as decisões políticas, para os caminhos que uma nação resolve tomar. Essa palavra, essa profecia bíblica, né, que se cumpriu e está se cumprindo, que é a lei da semeadura. Ela se encaixa também nesse contexto político. É por isso, irmão Cleito, que há uma necessidade do cristão ele se posicionar na política, diretamente e indiretamente. Porque a política em si, ela já está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É impossível o ser humano, cristão ou não cristão, viver fora da política. Ela está no trabalho, na escola, ela tem a ver com uma organização. Sim. O cristão ele pode atuar diretamente sendo um político ou indiretamente votando, se posicionando, defendendo aquela sua ideologia que ele acredita ser a correta. Em cima disso que você está falando, eu até entendo, Amor, que alguns crentes, alguns cristãos dizem assim, eu não vou me envolver com política porque a política é um meio sujo, é um meio corrupto, é um meio onde pessoas boas se corrompem. Eu entendo que o termo política foi demonizado no Brasil, muito porque durante muito tempo e até nos dias atuais, a política nada mais é no Brasil do que um mar de lama. É inevitável, a gente não vai aqui tampar o sol com a peneira. Todavia, se você nada fizer, vai acontecer sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Amon, isso eu vou falar só para você ter um exemplo, tá? Eu sou natural do Maranhão. Tu é natural do Pará, se eu não me engano, né? Exatamente. Então você vai entender muito bem o que eu tô te... E aqui também, o pessoal daqui do Amazonas vai entender perfeitamente o que eu vou colocar aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão entender. O Maranhão votou na família Sarney por mais de 60 anos. 60 anos! A mesma coisa, o mesmo coronelismo político, entendeu? As mesmas roubalheiras, as mesmas atitudes vis, e o povo continuava votando no povo do Sarney. Lá no Pará tem os barbalhos. O pessoal continua votando nos barbalhos. Entendeu? Aqui, no Amazonas, um dos nomes mais cotados para disputar o governo, por exemplo, na eleição desse ano, é o próprio amazonino, que a gente sabe que é uma raposa velha da política amazonense, né? Ele e todo o grupo que virá com ele. Então, assim, mas eu vou votar em quem? É aí que entra a questão do crente, sim, ter que se envolver com política, amor. Porque se não houver opções, você é obrigado a votar de todo jeito. O que é uma coisa que, de forma
política, eu já acho totalmente abjeto. Você não pode ser chamado de democracia se você é obrigado a votar. Entendeu? Se você é obrigado a votar, isso só vai colaborar para que pessoas de má índole acabem se beneficiando de voto de pessoas que vão para a urna votar, muitas das vezes sem estar com a mínima vontade de estar lá. Entendeu? Se o voto no Brasil não fosse obrigatório, para mim já ia melhorar muito. Porque geralmente quem iria para a urna, amor? Aquela pessoa que gosta de política, que gosta de saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país e também no mundo. Entendeu? O que seu prefeito tem feito, o que seu vereador tem feito, tem fiscalizado direitinho lá o prefeito da sua cidade, entendeu? O seu deputado que você votou, você lembra quem foi? Tem gente, amor, se perguntar para ele quem ele votou na última eleição para deputado federal, ele não vai saber. Ele não vai saber. Entendeu? Só que quando essas raposas chegam lá dentro do galinheiro, que é o plenário, lá em Brasília, eles ficam, entendeu? O cara não lembra quem votou. Então, por via, ele não vai saber quem cobrar. Entendeu, amor? Isso dá uma liberdade para esses caras fazerem várias negociatas, para esses caras fazerem várias falcatruas, e a população sempre sendo prejudicada, amor. Entendeu? Eu te digo uma coisa com toda certeza no meu coração, amor. Tem muita gente que desce o cacete na bancada evangélica. Entendeu? Tem muita gente que fala mal da bancada evangélica com todo vigor. Só que eu vou te falar uma coisa, amor. E eu também tenho algumas figuras lá da bancada evangélica que eu, sinceramente, não simpatizo também. Entendeu? Mas eu te falo, o pouco que eles fazem ainda está servindo para segurar certas agendas progressistas que já queriam ser implementadas. O pessoal da esquerda já está louco para implementar no Brasil há muito tempo. Eu diria que desde 1964. E só não foi implantada naquele tempo lá porque os militares, com apoio popular, entraram e impediram que o Brasil virasse uma ditadura do proletariado, que, na verdade, a grande verdade mesmo, não passa de uma mentira deslavada, amor. Deslavada. Entendeu? Eu acho que, assim, a política que é ensinada hoje em dia dentro da sala de aula, eu não sei se tu chegou a ver, tem um vídeo rolando nas redes sociais de um professor, né? Um rapaz alegre, ensinando sobre a ideologia de gênero dentro das salas de aula. E pelo que eu lembro, amor, não faz parte ainda da grade curricular estudantil no Brasil a ideologia de gênero. Pelo menos até onde eu sei, não. Entendeu? Só que esses caras já estão com tanta sede de implementar essas ideias, entendeu? Essa filosofia, com todo respeito, se você me perdoe, se não me perdoar também, problema seu. Essa filosofia do Satanás, entendeu? De que menino não nasce menina, menino não nasce menino, menina não nasce menina. Isso é mentira do cão, entendeu? Isso é mentira do Satanás. E se o povo cristão não tomar uma atitude, cara, tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, aquele de quando Paulo estava sendo já amarrado para apanhar, entendeu? E quando o soldado já ia começar a infligir nele flagelo, ele falou o seguinte: acaso é lícito para vós bater em um cidadão romano sem um julgamento justo? O apóstolo Paulo fez uso de seu direito de cidadão romano, para não ser castigado ali naquela hora. Então, se Paulo fez uso do seu direito perante ali aquele guarda romano, para não sofrer flagelo ali naquele momento ali, por que eu, você, Amon e todos vocês que vão estar vendo essa live, ou agora ou posteriormente, por que nós, só porque somos crentes, não podemos exigir nossos direitos? Se esse for o pensamento que está na tua cabeça, que porque você é crente, você não precisa se envolver no que diz respeito
a atitudes cívicas e patrióticas, você está totalmente enganado, meu irmão. Te ensinaram errado, infelizmente. Amon. Eu assino embaixo tudo que você falou, irmão Cleiton, aí. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Existem muitas áreas da nossa vida, uma delas é a área da política, que o povo está perecendo, o povo cristão e os não cristãos, por falta de conhecimento, até mesmo da palavra de Deus. Em especial aqui para os cristãos que estão nos ouvindo, né? Ele tem que se envolver, sim. Ele tem que se posicionar. Ele não tem que fazer militância. Ele tem que se posicionar, ter a posição dele, ser convicto daquilo que ele acredita, né? Para que mais lá na frente ele não venha ter a sua fé sendo ameaçada. Restringida. É melhor falar... É melhor falar de política hoje para que amanhã não sejamos impedidos de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Amém. Então, verdade pura. A omissão do cristão, ela não tem respaldo bíblico, não tem uma coerência bíblica. Quando eu começo a me omitir de não se posicionar em certas decisões políticas, eu já estou desobedecendo a palavra, eu não vou ter apoio da Bíblia. Entendeu? A Bíblia, ela não apoia uma omissão do cristão. Uma vez que você se omite de defender o Evangelho na votação, na sua posição política, você está indo contra a sua própria fé. Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 12, verso 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Então, eu tenho que se posicionar assim nas minhas decisões políticas com base naquilo que eu acredito. O cristão, ele vota assim, no partido, no político, que vai defender, que prioriza os bons costumes, que vai lutar pelo povo, sim, por mais emprego, mais saúde, mas o principal é em relação à sua ideologia bíblica. Eu defendo a minha ideologia bíblica, os principais, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, e daí legalização das drogas. Porque legalização das drogas, tudo contra isso que querem empurrar a goela abaixo do povo. E eu aqui, diretamente falando para os irmãos que estão nos ouvindo, os aconselho a tomar sua posição, porque quando você se omite, você está automaticamente contrariando a palavra de Deus, você está indo contra o próprio evangelho que você diz que acredita. Irmão Cleiton, e não será tido por inocente. Não será tido como inocente. Observa só, irmão Cleiton, aqueles cristãos, crentes que choram no culto de missão. Ai, porque eu tenho desejo de pregar, Senhor, leva-me para Jerusalém, até os confins da terra. Missionário. Isso, canta, chora e tudo, mas, irmão, ele vota no partido que persegue, o que está matando um monte de cristão nesse exato momento. O cara que está lá. Um monte de missionário agora mesmo. Perfeita observação. Aí observe só como há uma incoerência, como, sabe, não tem uma concordância bíblica nisso, entendeu? Não concorda. Não encaixa. Amor, e aí a gente precisa abrir aqui um parênteses, né? A gente precisa abrir aqui um parênteses de que é o seguinte. A pessoa, primeiro, a pessoa vota em quem persegue cristão lá fora do Brasil. Que não é o mesmo partido de lá, é o daqui, mas é a mesma base ideológica e a mesma base... A mesma base ideológica. Por exemplo, o cara que vota num partido comunista aqui no Brasil, mas fica dizendo que a igreja tem que fazer missão na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, com esse socialismo implacável do Maduro, entendeu? Meu irmão, para você que faz isso,
eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, ou você... Aliás, só pode ser duas alternativas. Ou você não sabe o que é socialismo e comunismo, e aí, ok, você não tem culpa disso, às vezes você não teve a oportunidade de estudar, beleza. E nós estamos aqui, inclusive, para te dar um apanhado geral do que são essas duas filosofias do inferno, que na verdade são a mesma porcaria, irmão, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. A única coisa que elas conseguiram dividir igualmente foi só a fome e a miséria. Ok, você não sabe o que é, por isso você votava. Amém. A segunda opção me preocupa mais, amor. A pessoa sabe o que é, sabe o que eles defendem, sabe o que eles apregoam, sabe o que eles querem implementar e mesmo assim vota. Falta de caráter. Aí, votar nesse povo, sabendo disso tudo, é falta de caráter. E está espalhando, é aquilo que eu falei, Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando Jesus diz isso, ele se refere assim, no sentido assim, da sua própria palavra, da sua própria ideologia. Quem comigo não ajunta para que o reino venha a ser propagado, está espalhando, está indo contra. Então, quando a gente toma essas atitudes que nós acabamos de falar, que o irmão acabou de falar também, de conhecer e ainda assim ir lá votar, incentivar, contribuir para que essa ideologia dos infernos venha crescer mais e mais em nosso país, o cristão ele está indo contra a sua própria ideologia, sua própria crença, sua própria fé. Então, se você fazia isso, ou se faz, ou se já fez, a partir de hoje... Não faça mais. Não faça mais. Eu vou te pedir uma coisa. Comece a analisar... Sim. Eu vou te pedir uma coisa. Você está com o teu notebook aí com a internet, não está do lado? Sim, estou sim. Procure para mim um pequeno pedaço do manifesto de Lenin acerca dos idiotas úteis. Procura aí o que é que Lenin, o pai do socialismo, falou acerca dos idiotas úteis. E essa vai para você, querido, para você que é crente, para você que é ímpio, e que vota em partidos de esquerda. Ouça bem o que Vladimir Lenin pensava de você. Ouça bem o que o pai do socialismo planejava, como ele planejava te usar em manifestações, em piquetes, em eventos de bagunça, enfim, toda sorte de manifesto, tendo como base a balbúrdia, enfim, arruaceiros, entendeu? Todos aqueles eventos que tinham aquelas manifestações violentas, de quebra-quebra. Olha só o que Vladimir Lenin queria, como ele queria usar você que vota nesses partidos socialistas, comunistas. Olha só o que eles pensam de você. Para você, aqui vai um spoiler. É assim que o pai do socialismo, Vladimir Lenin, falava sobre aqueles que seguiam, que votavam no Partido Socialista. Lenin fala de você que vota em partidos de esquerda. Amon, por favor. Usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. Meu Deus! O Estado será Deus. Segura esse negócio na tela do teu computador aí que a gente vai entrar forte nisso aí agora. Vamos começar bem no comecinho. O que é que ele diz logo no começo? Usaremos os idiotas úteis. Você que bota boné do MST, você que bota boné do PT, você que bota bonezinho do PSOL, você que vota em todos esses partidos miseráveis de esquerda, que tem como base a destruição da estabilidade espiritual da nação, você tem culpa. Você tem culpa. Você não pode carregar consigo o nome de cristão. Aleluia. Você não tem o direito de se chamar de cristão. Você não é cristão. Se você compactua com esses partidos de esquerda, no máximo você é um hipócrita miserável.
Na pior das hipóteses, você é um hipócrita miserável. Só isso que você é. Olha o que o pai do socialismo diz de você, imbecil. Não seja ignorante, rapaz. Não seja ignorante. Não seja ignorante. Como pode o pai do socialismo te chamar de idiota útil, imbecil útil? E você está lá na frente, quando ele diz assim, ó, usaremos os idiotas úteis na linha de frente. Sabe o que ele quer dizer, amor? Vamos botar esses abestados na frente para pegar a borrachada da polícia. Enquanto isso, a gente vai lá, ó, falando, floreando na cabeça do povo. Continua o segundo parágrafo, amor. O que ele fala? Incitaremos o ódio de classes. E sabe o que isso quer dizer? Essa divisão de classe social que está descrita aí no manifesto de Lenin, pai do socialismo, sabe o que ele quer dizer? Incitaremos o conflito de classes, ou seja, vamos dividir uma nação, entendeu? Se você não tem muito, você tem por obrigação odiar quem muitas das vezes trabalhou, feito um condenado para poder ter, entendeu? Porque você não tem, ele tem, então você tem por obrigatoriedade odiar quem tem. Essa é a maravilha do socialismo, amor. Essa é a maravilha do socialismo. Eles querem incitar isso que está acontecendo. Disputas de classes, homens contra mulheres, eles querem incitar isso. Eles querem incitar pobres contra ricos, entendeu? Com esse discurso shakespeariano deles de que todo mundo tem que viver de forma igual, por mais que você não trabalhe, você tem direito de ter. Por exemplo, se você não trabalha e quer ter a mesma coisa daquele que trabalhou, o Estado tem a obrigação de te dar, mesmo que você não trabalhe, entendeu? Isso pode ser, amor, porque tem gente de todo jeito, né? Tem gente de todo jeito. Tem gente que pode achar isso legal, amor. Tem gente que pode achar isso legal, entendeu? Bonito. Entendeu? Uma prova disso foram os 13 anos de governo dessa quadrilha miserável que foi o PT no Brasil. O maior esquema de corrupção, o maior esquema de desvio de dinheiro público do mundo, da história moderna. Do mundo! Da história do mundo. Entendeu? E ainda tem quem defenda essa quadrilha, esses miseráveis, com unhas e dentes, amor. Isso me deixa, sinceramente, revoltado, cara. Isso me deixa revoltado. Mas beleza, o ímpio defender, porque tem algum tipo de memória afetiva com o Lula ou com o pessoal do PT, não consigo entender, mas até passa. Agora, meu amigo Amon, um cristão, um crente, um católico, defender essa raça de víboras, esses ratos miseráveis, sinceramente, eu não consigo tolerar isso, Amon. Ou é burrice, ou é falta de caráter. A burrice eu até entendo. A burrice, para mim, é menos pior, nesse caso. Entendeu, Amon? Para mim, a burrice, nesse caso, é menos pior. O que me incomoda bastante é deles que sabem do jeito que é, o modus operandi que é, entendeu? A maneira que eles agem, o que eles querem institucionar aqui no Brasil, o que eles querem implementar, e mesmo assim, pega a Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a igreja todo domingo e continua votando nesses caras, amor. Assim está o pensamento dele e prossegue: destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Acho que não precisa nem dizer muito, né? Precisa desenhar ainda. Precisa desenhar, porque tem gente que é burra, cara. Que essa ideia é totalmente uma ideia maligna, né? Diabólica. O cristão tem que observar quais são os ideais que ele quer viver, quais são as ideias, a filosofia que ele quer seguir, a ideologia que ele quer seguir. A ideologia que o cristão deve priorizar, lutar para ter ela, é a ideologia cristã. E essa ideologia de fazer divisão, de destruir a base da espiritualidade, da família,
de comer migalhas, de que o Estado vai ser Deus, Nossa. a gente vê que é uma ideologia satânica mesmo, porque esse é a ideologia do diabo. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. É tudo isso aqui resumindo nesse versículo. Entendeu? Roubar, não, isso não é famílias. Isso não é um versículo, tá? Ah, nesse versículo que está citando, ok. Mas, assim, para quem está chegando agora e para quem vai chegar depois, que fique bem claro. Esse manifesto, essa pequena parte do manifesto do Lenin que a gente está vendo aqui, é especificamente para você que defende essas maravilhosas filosofias fantasiosas de que o Estado tem que tomar de conta de você, porque você não nasceu para ser pobre, você tem que obrigatoriamente ser sustentado pelo Estado, entendeu? E isso já é totalmente antibíblico, porque a Bíblia diz o seguinte: se não trabalhar aqui no coma, a Bíblia diz isso, entendeu? Comerás do suor do teu rosto, entendeu? O apóstolo Paulo, uma certa vez escrevendo, disse o seguinte: eu, quando estava no meio de vós, trabalhei para que não fosse pesado a vós outros, entendeu? Então tome vergonha na sua cara, rapaz. Tome vergonha na sua cara. Você que é cristão, que apoia essa filosofia satânica, só porque ela promete te sustentar, te amparar com a mão ali, te dar uma migalhazinha aqui e acolá. Fala aí, amor, o que os pobres vão comer na mão dele? Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. É isso que você quer para a sua vida? Comer da migalha que cai da mesa do Estado socialista que eles querem impetrar aqui no Brasil, que eles querem implementar aqui no Brasil? É isso que você quer? Olha o exemplo da Venezuela, rapaz. Para qualquer venezuelano desse meio da rua aí que está vendendo água no sinal, que está vendendo salgado para escapar, entendeu? Que veio para cá para o Brasil como último recurso, amor. Procura qualquer venezuelano que você tiver acesso e pergunte para ele se socialismo é uma coisa legal, se o comunismo é uma coisa... Porque assim, o pessoal fala que tem diferença, amor, mas a bem da verdade, socialismo e comunismo é a mesma porcaria. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. No X da questão, eles vão até florear. Ah, porque um prega um Estado que estão de... É tudo balela, é tudo a mesma coisa, entendeu? E para nós que somos cristãos, a parte que nos toca é a mesma coisa. Eles querem, porque querem, de todas as maneiras, desestruturar a sociedade normal, normativa que nós temos, entendeu? Homem, esposa, filhos, Deus. Eles querem acabar com isso aí. Sabe por quê? Porque acabando com essa base familiar, que tem como preceito os conceitos cristãos, que tem como base a Bíblia, vai ficar muito mais fácil eles atingirem os objetivos obscuros dele, amor. A gente vê aí que por trás de todas essas ideias humanas tem uma ação, nós cristãos, né, que já temos essa visão bíblica, já Aleluia. Tem uma ação realmente maligna por trás de tudo isso. Claro! É o que vai... e sempre fizeram com que os falsos profetas, os governadores ímpios prevalecessem, né? São essas visões malignas, assim, essas ideias diabólicas, que tem como ação por trás de tudo isso a ação de demônios mesmo, de potestades, de principados. E qual a atuação da igreja em meio a essa ideologia e outras que perduram no mundo, aqui no Brasil? A gente sabe que a posição mesmo, a igreja em si, ela é a consciência do Estado, ela tem uma voz profética ativa. Sim. E a igreja, o cristão como um cristão, que ele professa ser, ele tem que averiguar, ele tem que acompanhar as atuações do Estado no quesito da moralidade, das ideologias, porque se a gente é a consciência do Estado, esse é o nosso papel, de atuar, analisando, sim, fiscalizando essas ideologias. Mas é aquilo que nós falamos no início da live,
tem cristão omisso. Esses cristãos omissos é o joio, né? Jesus já falou que ele vai estar no meio. O joio, ele sempre vai ser omisso. E tem cristão que realmente é o trigo e que não atua, ele passa a espalhar, ao invés de contribuir no reino, ele acaba indo contra o reino de Deus. Ele vai ter uma punição para ele. Assim, usando a ideologia bíblica, né, o cristianismo, a gente vai ver que vai haver uma punição da parte de Deus para todos os omissos, aqueles que foram contra o seu reino, que não atuaram em defesa dos seus preceitos, da ideologia cristã, aqueles que se omitiram na hora de contribuir para que o reino de Deus, o pensamento de Deus, a ideologia de Deus se propagasse mais e mais no mundo. Tem uma grande punição para esses cristãos especificamente. Irmão Cleiton, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pode ser? Pode fazer. Queria fazer uma pergunta. Geralmente sou eu que pergunto, mas tudo bem, vai perguntar. Hoje, como está nós dois, eu queria fazer uma pergunta aqui para que a gente venha contribuir, para mim também ver a sua opinião também em relação a isso. O que o senhor acha a respeito da bancada evangélica quando ela é atacada? Qual a sua visão? Eu sei que você falou um pouco no início da live, né? Em relação às críticas que é feita à bancada evangélica. Bom, eu tenho algumas críticas, amor. Como eu te falei. Como eu te falei, eu tenho umas críticas, entendeu? Eu acho que o cristão tem que ser mais atuante na política, sim, entendeu? Eu acho que... E eu não estou falando só de cristãos protestantes, não. Eu acredito realmente que a própria Igreja Católica, por mais que a gente tenha as nossas discordâncias, né? Por mais que a gente tenha linhas de raciocínio diferentes, mas, Amon, quando se trata em perseguição da fé cristã, eles também vão sofrer do mesmo jeito, cara. Eles também vão sofrer do mesmo jeito. Com relação aos representantes da bancada cristã como um todo, tá? Tanto católica como evangélica. A gente sabe que tem alguns maus exemplos. Se eu começar a falar disso aqui agora, provavelmente, se tivesse aqui 5, 6 da turminha do arco-íris aqui, para tentar rebater o que a gente está falando aqui, eles iriam usar o quê? O exemplo da flor de lis, por exemplo, né? Que aproximou o marido dela de Deus. Ah, pegadinha. Pois é, então esse tipo de exemplo aí, eles iriam usar. Porque quando os caras querem falar mal de crente, é isso que me deixa na carne também. Porque é o seguinte, me deixa meio enfesado. Porque é o seguinte, quando esses camaradas querem falar mal de crente, amor, eles não vão falar, por exemplo, de pastores, como o pastor, meu Deus, me fugiu o nome agora, que é da Adum, e que está fazendo um trabalho lá em Moçambique, que é o pastor Cardial. Eu vou postar essa live aqui depois lá na página da Adum. Pastor Cardial, que Deus lhe abençoe. Você está fazendo uma bela obra aí em Moçambique, aí na África. Que Deus continue lhe abençoando. Ele mandou uns vídeos há um tempo atrás, uma ventania, um negócio todo, enchente, enfim, levar as casas dos irmãos, entendeu? E ele lá ajudando, do jeito que pode, para reestruturar tudo lá, entendeu? E ele também mandou um vídeo dos irmãos adorando debaixo de uma cobertura, aleluia, de uma cobertura simples, amor, sabe? Um púlpitozinho simples, rapaz, uns bancos de madeira, os irmãos tudo adorando lá, sabe? Aleluia. E esse tipo de exemplo, esses fariseus, entendeu? Esses sodomitas, esses caras aí que praticam essas iniquidades e que querem a todo custo justificar suas práticas, esses não buscam esses exemplos. Quando o cara se propõe a falar mal de crente, ele já busca logo usar como exemplo quem? Edir Macedo, Valdomiro Só Milagre, Agenor Truque, essa outra aí,
que anda em trajes menores, ela celebra culto em trajes menores, entendeu? Toda cheia das tatuagens, que pede pix aí, a tal da pastora do pix aí. São esses exemplos que eles usam, entendeu? Eles não querem usar os exemplos que são fiéis a Deus, entendeu? Eu acho, Amon e que nos assiste, que se não fosse a bancada evangélica, o Brasil já estaria muito pior do que o que está. Muito pior, entendeu? O próprio, aquele déspota, aquele energúmeno do Jean Willis, por exemplo, ele levantou um projeto de lei, que me fugiu o número aqui agora, mas que, falando de forma esmiuçada, propunha o quê? Que aquele jovem que está lá no morro com um fuzil na mão vendendo droga, que ele fosse, que a atividade profissional dele fosse reconhecida. Olha só, entendeu? Aquele camarada que está lá no morro com um fuzil na mão, ele queria que ele tivesse a atividade profissional dele reconhecida, entendeu? Sabe quem foi que não deixou passar isso? Primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse, mas por intermédio dos filhos dele que estão lá, que tem gente lá, Amon. Tem gente lá ainda que pode até ter um desvio de karatê aqui e acolá, uma pisada de bola aqui e acolá, mas que se tá lá, Deus usa, cara. Se não tivesse ninguém dele lá, e Deus quisesse barrar, ele usaria quem ele quiser, ele usaria quem quer que fosse. A tia do café, que serve o café lá dentro, iria derramar por cima dos papéis e ninguém ia assinar. Aleluia. Entendeu? Porque Deus é Deus. Ah, irmão, então você está se contradizendo. Só para finalizar. Ah, irmão, então você está se contradizendo. Porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Não. Deus realmente não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz na hora que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Todavia, ele deixou uma igreja aqui na terra. E a Bíblia diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Amon. Cleito, isso que você falou aí é interessante mesmo, porque Deus, é mais fácil Deus agir através de nossas atitudes do que pela soberania do seu poder. Ele pode fazer, Sim. A pessoa tia do café, o exemplo que você falou aí, né? Algo pela soberania do poder dele. Um estalar de um dedo e fazer acontecer a vontade dele. Mas para Deus é mais fácil ele agir, não que existe algo difícil para ele, mas para ele é como se fosse um atalho, agir através de nossas atitudes, entendeu? O cristão, quando ele age, conforme... Em cima disso que está falando. Toma essa atitude, em cima disso que está falando. Em cima disso que está falando. Ah, então se Deus quiser fazer, não precisa de deputado crente lá dentro. Ah, é, bonitão? Se Deus quisesse, não tinha existido um profeta. Deus tinha mandado um anjo diferente para cada período histórico na Bíblia, ou um só, entendeu? E esse anjo ia pregar ao povo de Israel, ao povo da promessa de Deus, entendeu? E eu tenho certeza que a pregação do anjo seria muito mais aceita do que a de um profeta que se levanta, entendeu? Dizendo para um rei que ele está errado, entendeu? Dizendo que ele está em desconformidade com Deus, sendo só um homem de roupas rústicas, que vivia no deserto. Eu estou falando de João Batista, tá? Para ficar bem claro. Um homem... O que causaria mais efeito de primeira, assim, as pessoas vendo um pregador, amor? João Batista ou o anjo de fogo? Acho que mas Deus... Claro, evidente. Mas Deus... Exato, mas Deus, cara, Deus tem o jeito dele agir. E se nós estamos aqui e somos chamados o quê? Nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, né? O que mais, amor? Quais são os outros nomes que Deus dá para nós? Nação santa, povo escolhido, árvore plantada, eleito. No Antigo Testamento nós somos o povo de Israel. Sim, árvore plantada em beira de ribeiro, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, se Deus tem o seu povo aqui na terra, meu amigo,
Se Deus tem o seu povo aqui na terra, é esse povo aqui que Deus vai usar. Entendeu? É esse povo aqui que Deus tem que usar, cara. Entendeu? A Bíblia diz o seguinte... Para conquistar a terra, o povo teve que se levantar, pegar a espada. Mais um exemplo. Neemias teve que atuar na política, levantar muro, contando com uma outra os espias. Política, Esther, conversão. Então você vai ver o povo de Deus... Sim, no próprio caso da rainha Esther. Em benefício da vontade de Deus, contribuindo para que Deus venha fazer a vontade dele prevalecer. Perfeito. Perfeita observação. O caso de Esther, o caso da rainha Esther, amor, é categórico, vai de encontro certinho ao que a gente está falando aqui, entendeu? O que essa mulher fez pelo povo de Deus não foi pura política, direcionada por Deus, que fique bem claro. Mas diz para mim se aquilo não foi um exemplo de diplomacia, entendeu? De política, como é que eu... articulação política. Claro que foi. Se Deus quisesse, irmãos, se Deus quisesse, quando Josué foi lá ver a terra prometida lá, que tinha os caras grandão, entendeu? Se Deus quisesse, mandava um anjo mais grandão ainda, entendeu? Mandava um anjo mais grandão ainda e acabava com tudo rapidinho. Só que Deus, irmão, Deus não é aquele pai que o filho não pode abrir uma boca que ele compra um PlayStation 5. Aí depois o moleque cresce mal criado. Não, Deus não é assim. Deus não é assim, irmãos. Você não quer fazer nada para Deus? Você quer ser salvo e pronto. Ei, não é assim não, irmão. Não é assim. Ah, irmão, mas o que é que eu posso fazer? Votar certo. Você pode votar certo. Entendeu? Pesquise em quem você vai votar. Veja a vida desse camarada antes da política, antes da campanha eleitoral. Hoje em dia, com as redes sociais, amor, você tem a capivara, né? Quando você vai comprar um veículo, você puxa o Renavan, né? Você consegue ver toda a vida pregressa desse camarada, dessa cidadã. Entendeu? Você não vai votar, por exemplo, em quem passou anos e anos, falando que menino não nasce menino, menina não nasce menina, entendeu? Dizendo que maconha não mata. Maconha não mata? Experimenta ficar devendo pro traficante para tu ver o negócio, para ver se ela não mata. experimenta ficar devendo pro traficante 2 semanas para tu ver o negócio, se essa maconha que tu fuma não mata, entendeu? Então é isso. O caos social, ele não é do agrado de Deus. O caos social, todo tipo de coisas ruins que pode acontecer, não é do agrado de Deus. Nós cristãos sabemos disso, mas alguns, aquilo que nós estamos batendo na tecla, alguns contribuem votando em pessoas que promovem esse caos social. Porque é interessante, amor. Né? E depois esses cristãos vão querer reclamar, orar e pedir de Deus para Deus dar um livramento. Que livramento, sendo que tem esse tipo de livramento aí já foi dado em nossas mãos, esse poder, né, de escolher. Tem lugar aí que nem pode escolher os seus líderes, né? Teve tempo que já passou, era sempre aquela pessoa, e ainda tem países que é assim, mas o nosso país ainda não é assim. Querem caminhar para esse lado ruim, perpetuar no poder pessoas ruins por muitos anos, mas nós temos que ter uma atitude diferente, escolher as melhores... Nós temos que ser diferentes. Ser diferente, até mesmo nas escolhas, mas aquilo que a Bíblia diz também, né? Os filhos das trevas são mais prudentes. São mais prudentes que nós. Lógico que não se encaixa todos os filhos da luz, mas uma grande parte é imprudente mesmo. Tem servo de Deus, homens e mulheres, filhos da luz, que são prudentes, né? Tentam alertar outros, mas nem todos parece que conseguem absorver essas informações. E muitas das vezes é por causa da cultura mesmo, né? Pouco lê, pouco se informa, só come, dorme, trabalha,
não procura entender o mundo que vive. Ele Não, vira um... se tu perguntar, tem crente, amor. Tem crente, que se tu perguntar para ele, para quem ele votou para deputado federal na eleição passada, ele não vai saber dizer quem foi. Aí como é que vai cobrar desse cara depois? Exatamente. E esses que não sabem quem votaram, depois vão estar orando a Deus, jejuando, achando que é na base do jejum e da oração que se vai resolver esse caos que, para quem ele mesmo contribuiu. A gente vê muita falta de prudência no meio do povo cristão. E era aí que eu queria chegar. Eu tenho uma pergunta para te fazer, amor. Pode falar. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente sabe que tem muita gente que sai tacando versículo que não existe na Bíblia. Eu tenho duas perguntas para te falar. Primeiro, a voz do povo é a voz de Deus. Está na Bíblia? O pessoal... Não, isso não está na Bíblia, não. O pessoal, eles usam muito isso porque quando Barrabás, né? Perguntaram, quer Barrabás ou Jesus? Aí a pessoa, Barrabás. Lógico que... Mas isso não tem na Bíblia. De Deus, o inimigo... o Barrabás ser solto, Jesus ia ser morto, tal. Para cumprir o plano divino e tal. Nenhuma. Não tem base bíblica nenhuma, né? Não é a voz de Deus, não. Amém. A voz do povo, e o furor do... Se fosse assim, irmãos, muitas vozes que o povo tem aí, que leva a direção errada, a gente ia dizer que é a vontade de Deus, porque foi Deus. Não foi Deus. A voz do povo é a voz do povo mesmo. Pois é. A segunda pergunta que eu vou te fazer. Saul era para ser o rei de Israel? Olha, o rei de Israel, Saul, apesar de Deus ter permitido ele reinar, mas foi o povo... Calma. Deus fez o quê com Saul? Deus permitiu? Estou ouvindo perfeitamente. Deus fez o que com Saul? Deus permitiu. Acho que está com delay. Deus permitiu. Não era a escolha de Deus. Concorda comigo? Mas o que o povo de Israel faz? O que o povo de Israel chegava para Samuel? Rapaz, a gente precisa do rei. A gente precisa de um rei aí, porque, né? Todo mundo tem, nós só não vamos ficar sem rei. Não tem condição. Aí foi que começou a dar errado, porque, enfim, Saul foi, até certo ponto da sua vida, um rei ok, mas no final da sua vida foi um tanto quanto trágica, pelo menos ao meu ponto de vista. Não sei se você concorda. Então, assim, esse negócio de dizer que a voz do povo é a voz de Deus não tem base bíblica e, geralmente, o povo não sabe escolher. Geralmente o povo não sabe escolher, amor. No livro de Romanos, capítulo 13, do 1 ao 7, a Bíblia vai dizer lá que as autoridades, permissão de Deus, Deus usa as autoridades, tudo mais, que é para a gente ser sujeito às autoridades e tudo mais. O Paulo vai ali nos aconselhar em relação a esse assunto, mas não está dito que cada autoridade, o irmão Cleito, o irmão Amon, que está ali agora é o presidente, que foi Deus que colocou, não, foi nós que colocamos. Já que vocês elegeram, vocês vão ter que obedecer, seguir com respeito. Isso aí era aí que eu queria chegar. Isso que é o entendimento verdadeiro de Romanos capítulo 13 ali. Não é que quer dizer que foi Deus que colocou aquela pessoa lá, não. Deus vai lá, escolhe, vai ser seguido que Deus escolheu. Deus procura para ser de exemplo como cristão, né, para que venha alcançar outras pessoas. A gente vai ver no restante do texto que esse é o objetivo ali de Paulo, ali, mostrar que nós temos que ser exemplo em tudo. Mas ele não está dizendo, colocando especificamente de que é Deus que colocou ele, que se ele fez aquela lei que é para aprovar o aborto, que a gente tem que apoiar, não é isso que está dizendo ali, não. Não é esse o contexto ali do texto.
eles usam até esses versículos mesmo, até esses textos bíblicos aí isolados e querendo trazer uma interpretação que o contexto, que a própria hermenêutica, ela não compactua com isso, com essas interpretações de certos cristãos, né? Como agora até o próprio Paulo Marcelo, né? Paulo Marcelo Meu Deus, a gente que vai... pregou em Gideões, agora quer se mostrar o Para cara. quem não sabe, do que está falando, Amon, por favor, esmiúce o tema agora. Quem é Paulo Marcelo e o que aconteceu com ele depois que ele fez uma determinada coisa? Por favor, fale. O pastor Paulo Marcelo, muito conhecido no meio cristão, né? Pregou muitos anos em Camboriú, né? Referência para muitas pessoas. Quanto à mensagem dele, a gente realmente não tem que dizer que é heresia e tudo mais. Porém, ele começou a tomar uma atitude política, né? Agora apoiando toda a ideologia de esquerda, pró-aborto, liberação das drogas e tudo mais. No momento que ele faz isso, ele está indo contra a sua própria fé, contra aquilo que ele realmente pregava antigamente, né? Aí virou uma aposta, porque você está contradizendo tudo aquilo que você pregou no passado. Aí hoje ele... Mas Deus é Deus. Desse jeito, entendeu? O que aconteceu com ele? Ele sei que ele está totalmente desligado da convenção, né? Já tinha sido desligado da CGADB e tudo mais, e agora ele está assim, tentando se reeleger politicamente pelo PT, apoiando tudo que o Lula faz, as ideias dele, né? Nada contra ele, mas a atitude dele de escolher isso, porque assim, Cleiton, é impossível, escuta o que eu vou te falar, é impossível a pessoa dizer que é cristão e vota em partido de esquerda. Ou você... Acabei de falar isso. Você não é cristão, entendeu? Você não é. Você só não conhece a palavra, ou no mínimo não conhece a palavra de Deus. Se você votou na esquerda... Essas ideologias do partido. E vota por uma figura pública que é carismática. A filosofia de esquerda contraria totalmente a palavra de Deus. Se ou eu apoio é impossível ser neutro na política. Muitas pessoas dizem assim, política e religião não se mistura. Sempre vai estar envolvido, sempre vai andar junto. Na minha visão, eu não sei se alguns vão concordar, mas na minha visão sempre ela vai andar juntas, entendeu? Porque a política, aquilo eu disse no início da live, ela está no nosso... Nós respiramos política na nossa casa. Nas bases sociais, cara. Na escola, no trabalho, é o modo usado para si, e é uma bênção de Deus a política, viu? Muitos homens maus que usam dela que aflige outras pessoas. E nós, como cristãos, permitimos eles fazer o que quisesse, até mesmo com a gente, e agora está sendo difícil de a gente implantar novamente os bons costumes, né? A ideologia cristã está tendo até dificuldade de ser implantada novamente até entre os próprios cristãos, que já foram até corrompidos por esses partidos políticos. Então, eu posso falar uma coisa? De esquerda é contra a Bíblia. Então, se é contra, ou não é. Entendeu? Não existe neutro, não existe o muro. Até aquela história, né? A pessoa fica em cima do muro, não é de direita nem de esquerda. Fica em cima do muro, o muro é do diabo, né? Então, não tem como. Teve um camarada que ficou... Ele é o dono do muro. Teve um camarada na Bíblia, que eu acho que era Paulo que estava pregando, enquanto ele estava pregando, ele estava na janela. Como era o nome dele? Me fugiu. Parece que ele caiu e morreu. O que foi que aconteceu com ele? Ele caiu, né? Caiu para lá de fora, enquanto o Paulo pregava. Paulo teve que orar nele de novo ali. Se estabacou no chão. Mas deixa eu te falar, amor, o que eu ia te falar? Você estava falando que está difícil trazer os bons costumes, até mesmo para dentro das igrejas atualmente, entendeu? Você quer um exemplo? Um cara que tinha uma postura, digamos assim, mais liberal, uma doutrina mais flexível, que é o André Valadão,
semana agora causou polêmica porque a mulher dele falou que vai proibir as irmãs de irem para a igreja mostrando a barriga. Quer dizer, afrouxou, que agora, quando quis apertar, virou polêmica. Entendeu? Então, assim, trazendo isso para o campo político, você vai deixando. Eu não sei se tu percebeu, depois que o presidente ganhou, eles tentaram de todas as formas criminalizar pastores que influenciavam os seus congregados politicamente. Porque esses caras sabem que nós somos uma esmagadora maioria, cara. Uma esmagadora maioria. Entendeu? A vontade de poucos tem que ser respeitada. Ela não pode ser suprimida. Todavia, a vontade de pouquíssimos não pode suplantar a vontade de uma sociedade como um todo esmagadoramente maior. Não faz sentido, amor. Isso aí. Entendeu? Não pode ser um pequeno grupo social mandando em uma nação com mais de quase 300 milhões de pessoas como o Brasil. Eu não sei quantas pessoas o Brasil tem atualmente. Tá? Eu estou desinformado. A última vez que eu vi parece que é 260 milhões. É por aí, né, amor? É a partir daí mesmo de 200. É muita gente. É por aí, entendeu? Então, assim... Então, não existe minoria governar a maioria. É a maioria... Exato, não existe isso, gente. Eu tô falando governar, não escravizar. Porque senão daqui a pouco vem um babaca aqui, então quer dizer que a pessoa que é não sei o que, tem que se submeter à vontade da grande maioria, entendeu? E tem que se reprimir. Olha, um conselho que eu dou para você, como cidadão, você tem todo o direito de ser respeitado e viver a sua vida do jeito que você achar melhor. Ninguém tem o direito de bater em você porque você é gay, porque você é lésbica, porque você é ateu, porque você é candomblessista, porque você frequenta uma religião de matriz africana. Ninguém tem o direito de ir lá dentro do seu terreiro quebrar tudo que você tem lá. Isso aí também eu acho uma babaquice. Ok, você tem o meu respeito nisso aí. Isso eu falando como cidadão. Tá? O Brasil ainda é um país laico, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos aqui a laicidade ainda vigorando, né? Temos aí a liberdade ao culto. Todavia, eu também não posso... Pode falar. Pode prosseguir. Então, eu como cristão, todavia, não posso compactuar com algumas coisas que a minha Bíblia fala que são pecados e que te afastam da presença de Deus, única e exclusivamente para ganhar a tua amizade, entendeu? Para te incluir. Eu não vou pintar um evangelho coloridinho, bonitinho, cheio de unicórnio, cheio de fadinha, de princesa e purpurina para te apresentar. Não, cara. O evangelho é renúncia. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, ande e renuncie a si mesmo. Não é isso que a Bíblia fala, amor? Exatamente. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 15, como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que governa um povo pobre. Tá aí. Ele compara como um leão bramidor, né, bravo, feroz, um urso faminto. Sim. Ele compara como um ímpio governando sobre um povo pobre. Pobre de quê? De dinheiro? Não. Pobre que não toma atitude, sem força, sem recursos para lutar, entendeu? Que se omite. Porque aí sim a desgraça pode ter certeza que é grande. Quando esse ímpio, essa pessoa sem... O ímpio, quando a gente fala aqui, nesse sentido aí, no livro de Provérbios, é uma pessoa que vive a impiedade, que não quer saber de ideologia cristã de jeito nenhum. Então, e eu, como cristão, não quero que um ímpio me governe. Entendeu? Pessoa que preza os bons costumes, a Bíblia Sagrada, aquelas bases, né, espinha dorsal do cristianismo, né, contra a legalização do aborto, legalização das drogas, contra a ideologia Os caras estavam querendo legalizar a pedofilia, pô.
Os caras estavam querendo legalizar a pedofilia, chamar de doença. Doença. Hoje Deus ele convoca a igreja, o povo cristão, a estar orando e está ativo, né, naquilo que tem poder para fazer, né? Que é nas decisões, nas participações, pressionar aquelas pessoas que eles elegeram, votando, analisando, ver quais as opções que se tem para que nós venhamos contribuir, pensando sempre no avanço do reino. Se a gente quer viver bem, a gente vai ter que tomar essas atitudes, entendeu? Ser cauteloso, ser ativo, ser, sabe, prudente. A Bíblia diz que a gente tem que ser prudente, né? Tem que ser manso, prudente, inteligente. Prudente como a pomba e astuto como a serpente. Então, ou seja, sabe, sempre está desconfiado, analisando, porque se a gente não ser astuto como a serpente, a própria serpente é que aplica em nós uma desgraça pior. Né? Da serpente a gente só tem que ter a astúcia dela, entendeu? Não é para agir como ela, mas a astúcia, porque ela é inteligente, ela sabe o momento de dar o bote, ela sabe como se posicionar, aonde morder, a quanto tempo segurar ali com a sua boca. É nisso, entendeu? Que o cristão tem que ser cauteloso, porque em todas as áreas da vida do cristão, e principalmente agora na política, porque a política, recentemente, nessa última eleição, que o cristão ele passou a analisar mais atuar mais. A área política, né? Antes, muitos cristãos, como eu vi aí, deu um milheiro de tijolo para a igreja, o pastor mandava votar ali, entendeu? Deu ali o cimento para puxar o piso da igreja, era assim que estava funcionando. E assim foram elegendo homens que iam contra o próprio evangelho. Então, foi culpa do inimigo? Não. Nossa também. Contribuição nossa. Então, hoje, agindo com inteligência, Deus ele faz o reino dele, a vontade dele prevalecer. Mas agindo com inteligência. Pois é. Foi assim que Deus fez, agiu com inteligência, entendeu? Pediu do rei lá, olha, ele estava triste. Aí o que ele fez? Antes de falar com o rei, orou a Deus, que eu venha achar graça aos olhos do rei, que quando eu pedir, ele venha autorizar para que eu venha levantar novamente Jerusalém, os muros de Jerusalém. E com jeitinho ele convenceu o rei, né? Ali foi uma ação política isso. Se a gente analisar, é uma ação política. Perfeito. O rei autorizou, ele foi lá como líder iniciar ali as muralhas lá. As pessoas não gostam. Ele foi astuto. As pessoas não gostam. As pessoas não gostam, mas para mim, o maior exemplo de política que tem na Bíblia, sabe qual que é? Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo mesmo. Ele é o maior exemplo de política. É só você ter inteligência, é só você ter um pouquinho de inteligência e de boa vontade para você saber interpretar. Entendeu? Jesus era um pacifista. Era um pacifista. O povo queria apedrejar a mulher porque a mulher estava fazendo o que não devia. O que foi que ele fez? Ele incitou a multidão? Ele pegou em arma para parar aquela multidão, para a multidão não jogar pedra na mulher? Não, ele usou as palavras. Claro, eram palavras abençoadas, eram palavras do Filho de Deus. Mas ele usou a palavra. E tudo que Jesus fez, irmãos, serve como exemplo para a nossa vida, para a nossa caminhada. Entendeu? Quando Jesus teve... Vamos pegar outro exemplo. César, acerca do imposto. O que Jesus pregou? O que Jesus pregou, Amon, acerca de pagar os impostos certinho? O que foi que Jesus falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele incentivou os bons costumes, a conduta no meio da sociedade, né? Sim. Quando o povo o escutava e estava com fome, e ele operou aquele milagre ali e deu de comer ao povo que ali perto estava, ele fez ou não fez uma ação social? De modo que matou a fome daquele povo que estava ali. Verdade.
Então, assim, gente, é ler. Política, né? É ler a Bíblia com entendimento, com inteligência, gente, pelo amor de Deus. O que você não conseguir entender na sua leitura bíblica, pergunte para o seu pastor, pergunte para a sua líder do círculo de oração, pergunte para o seu líder de jovem, pergunte para o auxiliar lá, para o obreiro da igreja, e se ninguém te responder, pergunte para o próprio Jesus. Dobre seu joelho e pergunte para o que significa aquilo ali. Eu tenho certeza que de algum lado a resposta virá. Entendeu? E de algum lado você vai começar a entender as coisas como elas têm que ser, entendeu? A política na Bíblia ela sempre foi muito presente, amor. O próprio José, o próprio cidadão que cedeu o túmulo para que Jesus fosse sepultado, o que ele era? Um grande líder também, governador, era político, né? Para a época, era o grande político da época. Entendeu? Apesar de que o povo estava sob o jugo de Roma, entendeu? Roma dominava o povo, não tinha muita abertura para a discussão política, entendeu? Mas toda influência, eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos, toda personalidade influente torna-se um líder político, entendeu? Torna-se um líder político. Infelizmente, alguns usam um certo carisma, entendeu? Um certo apelo popular que ele tem. Geralmente são pessoas carismáticas, boas de conversa. É pedir a Deus para que essa pessoa seja uma pessoa boa, um bom político, porque se escolher o caminho do mal, infelizmente, a nação perecerá. A nação perecerá. Amor, a gente teve um exemplo disso, cara. Nessa pandemia, amor. Pessoas comprando, não aqui em Manaus, mas, enfim, não só aqui em Manaus, no Brasil, as pessoas superfaturando materiais, as pessoas comprando respiradores que nem respiradores eram, entendeu? E comprando em lojas de vinho. O povo pereceu, né? Porque... O povo pereceu. O povo morreu no hospital por falta de recursos, né? Porque políticos ruins roubaram. E se cumpriu provérbios, né, na vida de muitos amazonenses, de muitos brasileiros, né, que quando um ímpio, uma pessoa ímpio governa, o povo perece. No momento difícil, acaba sofrendo, né? Então, é por isso que a honestidade, o homem justo, ele tem que estar na mais alta patente, na mais alta esfera de Estado, federal, municipal, governando, para que coisas boas venham acontecer para o povo. E isso depende de cada um de nós. Mas como a gente está aqui focando mais no cristão, né, alertar mais o cristão a esse tipo de tomar essas atitudes, né, corretas, de ver que não é esperar, não é contar a mamãe mandou bater nesse daqui, mas como eu sou teimoso, escolhi esse daqui, achar que na sorte vai acontecer. Não é assim. Tem que ser ativo, sim, na política, ser convicto, falta convicção. Eu vejo que falta convicção das pessoas, entendeu? Eu não gosto do fulano, beleza, mas ele defende e ele prioriza aquilo que eu acredito que seja o maior ideal. Eu sou convicto daquilo, entendeu? Tem que ser convicção, é nele que eu vou votar, é nele que eu acredito. Se ele fizer algo errado, seja punido e vou procurar outro, e a gente não pode desistir, sempre procurando a melhoria, né? E analisando esse tipo de situações, como nós falamos aqui no início da live, você que está chegando aí agora, o cristão que quer fazer missão, chora, jejua, ora, diz que tem um desejo missionário, mas apoia o partido que persegue e que mata o cristão. E no dia que você for enviado ao campo missionário, você vai estar sofrendo as consequências que você mesmo planta nos anos eleitorais, apoiando, votando nessas pessoas. A gente ri, mas não é por aí mesmo. A gente ri que a tolice da ironia, né? Acaba sendo engraçada, E aí a gente, na base da ironia, tem que rir mesmo desse... Talvez, assim, a ironia, ela consegue despertar alguns, nem todos, mas alguns, com certeza, estão tendo a mente aberta
hoje nessa live aqui sobre esse assunto, se Deus quiser, para que nós venhamos, se Deus quiser, que eles venham ter um total uma compreensão da palavra de Deus em relação a esse assunto, né? Não fugir, não deixar nas mãos de Deus, não é nas mãos de Deus. Tem coisas que não é nas mãos de Deus. O que Deus falou para Josué quando ele estava orando, ele levanta, que agora é tu que vai liderar e tem que ir tomar posse da terra. Então, ele se levantou e foi. Tem um momento que é para oração, tem um momento que é para ação. Tem um exemplo político que eu uso também assim, na Bíblia, é o próprio Josué, lá quando ele viu os 12 espias, né? 12 líderes, entendeu? Ou seja, foram eleitos pelo povo porque acharam neles capacidade de irem lá. Tamanho, força, verdade, postura. E tudo mais. E quando eles foram, 2, né? Não, com base no cristianismo da época, né? No caso, o judaísmo, base no que Deus já tinha feito, no poder de Deus e tudo mais, não. Aquilo lá vai ser nosso, nós vamos conquistar, mas os outros não, medíocres, né? Eram cristãos da época medíocres, não, nós não vai conseguir, não tem jeito. Parte muito da visão do cristão, né? De como ele vê as coisas. Viu o exército inimigo, viu a influência maligna lá, achou que não tinha como derrubar, tirar eles do poder. Mas 2 viram totalmente diferente. Vamos tirar eles do poder, porque a terra é nossa, prometida por Deus, e foram lá, e aqueles que ficaram do lado deles, que ajuntaram, como no caso de Raabe, participaram da bênção, né? Quem não é contra mim, como é que Jesus falou? Quem comigo não é junto, espalha. Quem comigo não junta, espalha. Ela contribuiu ali, então depois ela foi também recompensada. Tu vê também, Cleiton, assim, a gente vê até no reino milenar, né? Os 12 apóstolos ali que vai ter liderança no reino de Deus. A política ela sempre vai existir até no milênio, até no reino de Deus. Os cristãos, vai ter galardão, vai ter coroa ali se fala de oposição política, de destaque. Pessoas que vão estar governando, e que vão estar governando alguns, e aqueles que a gente acha que no reino de Deus não é nada, mas que diante de Deus sabe, vai passar a nos governar. Ali Deus, ele honra com cargos, com posição. Isso existe. Entendeu? E por que Deus vai colocar esses? Porque fizeram de coração puro, se dedicaram, contribuíram para o reino. Então, Deus vai honrar eles com cargos políticos em seu reino. Então, veja que a política ela vai estar quase que eu posso dizer para sempre, né? No reino de Deus. No reino de Deus funciona assim também. Tem os serafins, querubins, eles são maiores do que Deus, não são. Tem uma hierarquia. Tem hierarquia. A gente vê que essa é a forma de se organizar. Então, o cristão tem que tirar da cabeça de achar que a política é do diabo, que a política não beneficia o reino de Deus. Beneficia, sim. O que não beneficia é a sua omissão. E prejudica também se você votar errado. Isso, a omissão do cristão, hoje em dia, é que tem sido mais devastadora, né? Porque está frequentando na igreja, mas está indo contra. A ideologia do inimigo é essa, dividir, né? Uma casa dividida contra si não prosperará. Um povo, uma nação dividida, assim não consegue caminhar muito para frente, né, Cleiton? Sim, verdade. Perfeito. As suas observações eu concordo com todas e já são 1h30 de live, então eu vou aqui reiterar. Essa live aqui, ela foi motivada por essa derrota, digamos assim, ou por essa negligência do povo colombiano, do povo, dos políticos de lá, melhor dizendo, de terem aprovado o assassinato de crianças de até 6 meses de gestação. Agora vem cá, eu quero falar com você que está me vendo aí. Pelo amor de Deus, esse ano é ano de política. Se você for agora no Twitter, Instagram e Facebook, você vai ver quem são as personalidades políticas que estão comemorando a liberação do aborto lá
na Colômbia, Manuela Dávila, entre outros, de partidos de esquerda. Pelo amor de Deus, não prostitua o seu voto. Você tem o poder de escolha em suas mãos. Eu confesso, eu não sou 100%, eu não concordo 100% com o que o presidente fala. Juro. Tem coisas que ele poderia ficar calado, mas eu entendo também que ele sofre tanta pressão que às vezes explode, e quando explode, acaba saindo frases impensadas. Mas com tudo isso, é muito melhor você votar em quem, de fato, é cristão, católico, e que tem uma esposa ao seu lado, cristã, protestante, cheia do poder de Deus, mulher de Deus, a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, vou falar Michele Obama, a nossa querida Michele Bolsonaro. Você vai escolher votar em um partido político, em um candidato político que já foi preso, já foi condenado, provado o maior esquema de corrupção da história do mundo. Só por isso aí, você já não deveria votar nele. Agora, você que é crente, aqui, essa é para você. Essa é especialmente para você. Você não tem o direito de ser chamado crente, cristão, seguidor de Cristo, e você pegar o seu voto na próxima eleição que vai ter esse ano agora e votar em uma pessoa que defende uma agenda progressista, satanista, entendeu? Porque essa questão de desvirtuar o que Deus criou, essa questão de profanar a família, a questão de querer inserir a todo custo ideologias de gênero, entendeu? A questão de querer a todo custo também legalizar o aborto, e eu profetizo em nome de Jesus que isso não vai acontecer aqui no chão do Brasil, não vai acontecer, Deus não vai permitir de jeito nenhum. Eu creio que Deus é poderoso para livrar o Brasil dessa corja de déspotas, de seguidores de Moloque, que estão loucos para sacrificar esse Deus pagão, e aqui no Brasil, eu profetizo em nome de Jesus, isso não vai acontecer, entendeu? Deus vai levantar quem quer que seja, entendeu? Para não deixar isso acontecer aqui no Brasil. Do fundo do meu coração, e eu peço, meu Deus, não deixe eu ver no Brasil pessoas em via pública comemorando a legalização de assassinatos de crianças inocentes. De crianças inocentes. O Jeremias 1,5 fala que ainda no ventre da tua mãe eu já te conheci. O Amon citou aqui em off um versículo que é maravilhoso, que diz que... Qual era aquele salmo, Amon? Ainda quando era substância... Salmo 139. Salmo 139, verso 13. Ainda quando era substância informe, eu já te contemplava, já sabia que você... Meu Deus, a partir do momento da concepção, irmãos, é a vida. Existe uma vida ali. Existe uma vida. Meu corpo, minhas regras. Uma pinóia. Seu corpo, o corpo do bebê, e tem que haver uma regra diferente para cada um. Você não foi obrigada a engravidar, é claro, mas existe a questão das mulheres que são vítimas desse crime horrendo que é o estupro. Entendeu? Eu entendo perfeitamente, eu sei que é um trauma, meu Deus, eu espero que nunca nenhuma das mulheres que estão vendo aqui esse vídeo passem por uma situação deplorável e perigosa dessas. Isso, eu juro, do fundo do meu coração, peço a Deus que você nunca passe por isso. Mas é uma vida, e a minha Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Amém, amor? Deus é poderoso para mudar e transformar aquilo que você tem como maldição e transformar em bênção. O menino nasceu, você não quer criar, beleza. Sempre vai ter alguém querendo adotar, sempre vai ter, entendeu? Esse negócio da mídia falar que ninguém quer adotar, isso é mentira. Não é que seja mentira, mas eles inflacionam muito, sabe? Tem muita gente que quer sim pegar uma criança para adotar, entendeu? Dentro das igrejas mesmo, quantos casais não conseguem ter filhos, por qualquer motivo que seja,
e buscam na adoção preencher esse vazio, entendeu? Então, a vida, enquanto a vida há esperança, entendeu? Enquanto a vida há esperança, a vida não se dá apenas no momento que ela nasce, ali, quando uma mulher dá à luz a uma criança, não. Mediante a Bíblia, ainda quando tu era substância informe, o que eles chamam de feto, Deus chama de vida. Deus chama de vida a partir do momento da concepção, amor. E eu rogo ao Pai, do fundo do meu coração, você que está vendo essa live, em nome de Jesus, preste atenção em quem você vai votar. Preste atenção em quem você vai votar. O que essa pessoa defende. Não queira a liberação de coisas horríveis aqui no Brasil também. Nós temos a responsabilidade na mão. Somos maioria. Somos maioria. Apesar de que, sinceramente, essa urna eletrônica não me inspira muita confiança, mas Deus é Deus. Entendeu? Você tem responsabilidade não só de orar, mas também de orar para Deus para que toda e qualquer arma forjada contra a igreja no Brasil não prospere. Assim como está lá em Isaías 54:17, se eu não me engano. Toda ferramenta forjada contra eu e você tem que ter falência decretada. Mas isso só vai acontecer se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender. Entendeu? E entender o poder que tem nas mãos. Uma certa vez, Amon, a rainha, essa que não morre, que é eterna, a rainha da Inglaterra, ela era amiga do Billy Graham. Ela era amicíssima do Billy Graham. Billy Graham era conselheiro dela. Entendeu? E uma certa vez, ela falou, e depois o Billy Graham falou isso, se tornou público e notório, ela falou que tinha mais medo de um homem de Deus como Billy Graham, de joelhos dobrados, orando a Deus, do que mísseis apontados para o palácio de Buckingham, que é onde ela mora. A rainha, gente. Entendeu? Que a gente sabe que não... do jeito que é. Entendeu? Então, é isso. Vamos pedir a Deus para que Deus livre o nosso país de um governo comunista, socialista, que para mim é a mesma coisa. Você pode fazer um texto gigantesco aqui embaixo tentando me explicar. A diferença, na minha opinião, é tudo a mesma porcaria. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Sempre matou muita gente de fome, inclusive. É só você pegar um livro, você jogar no Google aí agora, o que foi a China, de Mao Tse-tung, você vai ver o quanto de gente que morreu. Olha, o nazismo matou muita gente, e das piores maneiras possíveis. Mas a China de Mao Tse-tung, o que matou de gente, de fome, não tem nem como comparar. Por incrível que pareça, amor. O que o comunismo, o socialismo fez na Ucrânia, no leste europeu, matando para mais de 10 mil pessoas de fome. Sabe, cara? É impressionante. As pessoas precisam conhecer, nem que seja um pouco, dessa cilada vermelha que tenta dominar o país a todo custo. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês que vão ver essa live, você que passou aqui rapidinho. Que Jesus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Amor, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Eu fico muito feliz. Faça suas considerações finais. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam, né? Ao irmão Cleito, todos aqueles que participaram aí com a gente, que vai participar, que vai ver essa live no canal. Deixa seu like, compartilha e se inscreva aí no canal Falando de Tudo com Cleiton Silva, né, irmão Cleiton? Vai para lá para o seu canal também essa live, isso, né? Amém. Vou já colocar. Também lá, tá? Participa com a gente aí nas próximas lives que vai ter. Amém. Somente, irmão. Tá bom. É isso aí. Que Deus te abençoe, amor. Ora pela gente aí, despede a gente em oração. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde de todo mal e que você escolha certo. Pondere, pense, veja o que essa pessoa que você tem intenção de votar já fez e pretende fazer se tomar o poder novamente. Entendeu? Você é inteligente, você vai saber escolher corretamente. Deus é contigo, comigo e que seja com o Brasil também, que nos livre de todo
toda investida de Satanás. Que Deus nunca permita que a gente abra o jornal e veja a legalização do assassinato de crianças indefesas aqui em nosso país. Irmão Amon, ore pela gente, por favor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a nossa mente e que a mente de cada pessoa que acompanha essa live venha ser aberta, que eles possam ter compreendido, Senhor, a verdadeiro sentido, a tua verdadeira ideologia bíblica, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada pessoa que assistiu e acompanhou, meu Deus. Em nome de Jesus, fortalece. Eu te peço e eu te agradeço nessa noite, meu Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem com mais um tema aqui na sua live, falando de tudo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima. Paz do Senhor.